Olá, sejam bem-vindos para mais uma Conversa Elevada. Eu estou aqui mais uma vez, né? Eu sou o Edson Oliveira e estou aqui com o William Souza. William, obrigado pela parceria mais uma vez. Sempre. E temos um convidado especialíssimo, né? Hoje é o Minoru Ueda, né, Minoru? Minoru, muito obrigado pelo seu tempo. Seja bem-vindo, Minoru. Tá sendo muito legal aqui. Pessoal, como eu sempre digo, sempre tem um bate-papo antes. Sim. A gente já tá aqui. Esse aqui já é o terceiro, quarto podcast. Né? Na verdade, já conversamos por 2 ou 3 antes de entrarmos aqui na gravação, né? Minoru, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, né? Pela sua disponibilidade, por aceitar o convite logo de primeira. Foi mais fácil do que eu imaginava. Então, assim, estamos muito felizes de te receber e realmente vai ser uma experiência muito legal aqui com você. E o tema, né? O tema é muito, muito interessante, muito importante. E agora eu vou passar a bola pro William, né, William? Vamos pedir pro convidado se apresentar? Vamos, mas antes vamos falar o nome do episódio? Vamos. Que é uma coisa importante. Vamos. O episódio de hoje é inteligência emocional e espiritualidade. É isso? É isso aí. Tem mais? Para uma vida com sentido. Uma vida com sentido. Então vamos lá, inteligência emocional e espiritualidade para uma vida com sentido. O nome é muito grande, mas foi sugestão do Minoru, então foi, vamos acatar. Se ele falou, tá falado, vai ter que ser esse nome mesmo. O pensamento do inteligência emocional, espiritualidade e um caminho para o sentido, para refletir, já é o tempo do podcast. Então a gente já faz todo o processo, né? Então, e o fato de ser convidado e a gente poder compartilhar, eu creio que compartilhar, principalmente com o título, né, do podcast, que é você conversar, de você esclarecer. Então, é uma oportunidade de a gente talvez desmistificar ou aproximar com o nosso cotidiano. Acho que legal, Minoru, muito bom. Com certeza. Não, e assim, na hora que o Edson mandou o tema, eu falei, cara, é a cara do Minoru. O Minoru, assim, vai mandar muito bem nisso, né? E, Minoru, aproveitando aí o tema, né? Uma vida com sentido. O que seria uma vida com sentido, Minoru? Boa. Eu gosto muito, eu não sou bom em números, a gente já está comentando, né? Eu também não lembro, mas a gente está com o livro dos Espíritos aqui, sabe? Mas tem a questão, acho que é 132, deixa eu posso confirmar aqui, para não falar besteira. E também se eu conseguir enxergar. Se eu não conseguir enxergar, já passo para o William. Olha aqui. Eu acho que é a questão 132. É a questão 132. O Kardec pergunta para a espiritualidade qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Para que a gente vem? Para que a gente, independente se nós somos espíritas ou de outras religiões, né, ou de outras, ou ateu, por que a gente vem? E o plano espiritual nessa questão 132 do Livro dos Espíritos nos responde assim, resumindo, para a gente chegar à perfeição de Deus, chegar à perfeição. Então a vida com sentido tem muito a ver isso. De você chegar e perceber que a sua vida, né? Eu gosto muito daquela frase, a sua encarnação, a sua existência aqui, não passe sem sentido. E o sentido pode ser um sentido se uma pessoa trabalha na agricultura, se a pessoa trabalha com criança, ou se, igual vocês, que vocês trabalham com toda essa parte de comunicação ou tecnologia, que tenha sentido, né? E quando a gente aborda o caminho, a questão espírita, ou o espiritismo, ou a questão da inteligência emocional, é perceber esse equilíbrio, né, entre vida material e a nossa vida espiritual, que possa fazer um sentido. E olha que interessante, independente da idade, né? Eu ontem, numa das casas que também vocês conhecem, que é Obreiros, tem crianças que trabalham lá. Você percebe que, puxa vida, não é idade, você percebe que tem aquelas crianças que têm um sentido. E, contraponto, né, na vida você tem gente que já são octogenárias ou já passaram 200 e que não sacaram que tem que ter um sentido. Então esse é um processo importante para a nossa vida. E vocês são jovens, né? Obrigado. Vocês são jovens, são jovens aqui, né? Obrigado. Talvez nem entraram 200 ainda, né? Não, né? Entrei. Acabei de entrar. Então nós estamos no ENTA. O William não. E quando a gente chega no Zenta, eu lembro que, quando eu era mais jovem,
a gente começava a refletir sobre o sentido da vida pós 40 anos. Era natural, pós 40, 50. Hoje eu tenho muitos amigos com menos de 30 anos pensando nisso. Sim. E a reflexão é, será que eu estou indo no meu caminho correto, profissional, ou existencial, ou relacionamento? Então, isso é muito importante para a gente bater esse papo aqui. Essa preocupação, então, ela parou de ser uma preocupação para pessoas mais velhas ali e começou agora a pulverizar um pouco mais para os mais jovens, né? Até porque, pelo cenário que a gente vive, né, Minoru? As coisas evoluem muito rápido, a gente está constantemente nos pressionando a ser não só melhor do que nós mesmos, mas ser melhor do que fulano, beltrano, ciclano. Tem toda essa questão, né? E a inteligência emocional tá ligada diretamente a isso, né, Minoru? Show. Você falou uma coisa muito legal, William. Hoje, com a informação tendo a possibilidade, todo mundo tem informação, Na palma da mão. na palma da mão. O Peter Drucker, né, que é um grande escritor, ele falava isso, cara, livro da década de 70 do século passado. Ele escrevia assim: conhecimento está na palma das mãos. Mas o lance dele não era que o conhecimento não tinha ainda o celular. Sim. Né? Ele falava que o conhecimento estava na palma das mãos porque já não estava o conhecimento no equipamento, naquela máquina daquela indústria. Estava no conhecimento da pessoa, do Sim. ser individual. Hoje está na palma das mãos. Só que ela tem tem desafios. Sim. Tem a parte boa. Você tem informação, então você consegue ter o conhecimento. Falou, opa, é importante refletir sobre a vida e tal. Agora, por outro lado, você tem o efeito comparativo. O efeito comparativo, você fala, pô, a pessoa já atingiu, né? Hoje a gente tem, né? Hoje eu estava ouvindo um podcast falando assim, você tem pessoas até com 18, 16 anos que por conta de todo o processo tecnológico, de repente já estão ganhando, qualquer que o pessoal fala, 7 dígitos, essas coisas. Então isso traz as pessoas também para esse lance da ansiedade. E quando você conectou legal, a inteligência emocional, o Daniel Goleman foi o grande pensador da inteligência, não foi o criador, tá? Ele foi o pensador. Ele trouxe a inteligência emocional, por quê? Ele é pós-doc em psicologia pela Universidade de Harvard. E ele, durante aquele período que eu creio que é mais ou menos década de 70, mais ou menos, 80, ele era o consultor científico do jornal New York Times. Então ele recebia várias pesquisas. E entre essas pesquisas dos grandes institutos de psicologia foram os estudos sobre a inteligência emocional, o hemisfério direito do cérebro. Ele falou, opa, tem um negócio acontecendo aqui. E aí ele consolidou toda a pesquisa, lançou o livro Inteligência Emocional. Logo depois, o mundo organizacional começou a ficar interessado nisso, porque o livro Inteligência Emocional é um livro muito específico da fisiologia do cérebro. Sim. O segundo livro, Trabalhando com Inteligência Emocional, ele lança falando sobre as competências emocionais. Perfeito. E qual é a primeira competência emocional? Autoconhecimento. Então você tem que se autoconhecer. Opa, o que a gente falou do o primeiro assunto? Sentido. Opa, autoconhecimento que faz sentido, então isso vai gerando uma reflexão. A descoberta, né? E aí é o sentido, como você comentou, não é uma profissão, não é uma idade, não é uma religião, Não. é você ali se aprimorar cada vez mais. Boa. A palavra aprimoramento que você lançou foi muito legal. Se é um aprimoramento, ele não para. Então tem gente que fala, não, eu já estou resolvido da vida, né? Então, mas não, porque tem as suas dinâmicas de vida. Sim. Então, se a gente pega o espiritismo ou o cristianismo, né, você observa que você tem momentos nessa vida, estou falando nem em outras vidas, Sim. nessa vida. Então, você, sei lá, você que está assistindo a gente aqui, se você for do século passado, tinha o ginásio e depois tinha o colegial, né, o ensino médio, ensino fundamental 2, ensino médio e tal. Eu lembro, como se fosse hoje, o ensino fundamental 1 ou do primário para o ginásio, a grande diferença era o caderno universitário, né? Cadernão, assim, acho que não é da época. Você tinha o caderninho pequeno, que era da época do primário, e depois você tinha o caderno universitário, que tinha cores. Passei por isso. Passou por isso. Lápis para caneta também. Quero escrever a caneta. Era um sonho. Passava da 4ª para a 5ª série. Opa, agora eu vou escrever a caneta. Isso. E aí tem as mudanças. Então você tem isso. Então esse processo, olha lá,
caneta um sentido, lápis um sentido, né? Tem uma psicografia do Dr. Inácio, inclusive o livro dele, Dr. Inácio, ele é contemporâneo ao Chico Xavier, lá em Uberaba. Dr. Inácio foi médico psiquiatra. Ele foi o diretor do Hospital Psiquiátrico de Uberaba. Desencarnou, continua sendo médico psiquiatra do Hospital Esperança, lá no plano espiritual. Esse Hospital Esperança foi instituído por nada menos, nada mais do que Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é um grande expoente do espiritismo e ele coordenou toda essa construção do hospital. Dr. Inácio, do plano espiritual, psicografando por Carlos Bacelli, tem um livro chamado Saúde Mental. Olha que bárbaro. E entre esses livros, ele fala, o título é muito legal, Borracha. É um título, tá lá, Borracha. E ele fala que para a nossa vida, para a saúde mental, a gente tem que usar a borracha, que é o perdão, o auto-perdão, tudo isso. Olha que coisa, Edson, que você falou, da mudança do primário, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, de lápis para caneta. O que acontece quando a gente escreve com caneta? É mais difícil de apagar, né? Não tem como, né? Não tem como. E aí você tem que ter a flexibilidade, tudo isso. Olha como que é a jornada aqui. Você tem que entender que muitas vezes quando você é criança, já viu criança brigando? Brigou, você não pode interferir. E elas precisam resolver, porque se você interferir, depois de 5 minutos já estão brincando. E o adulto, o que faz às vezes? O que acontece? Fica magoado, magoadinho. Fica remoendo por muito tempo, talvez anos ou décadas. Pois é. Ou às vezes parte com isso ainda. Né? E qual é a segunda competência emocional? Autogestão. Você se autoconhece, você tem autogestão. Se você tem autogestão, você fala, peraí, acho que eu pisei na bola com o Edson. Eu tenho que entender que, de repente, a reação do Edson foi porque eu falei alguma coisa. E aí você tem que entender esse sentido de relacionamento interpessoal, William. Rapaz, Minoro, mas assim, a gente sabe que não é fácil, né, Minoro? Quem trabalha com pessoa, quem trabalha com liderança, está atendendo pessoas no dia a dia, sabe que o maior desafio não é liderar outras pessoas, é liderar a si mesmo, né? Quero fazer um parênteses. Então, nós estamos falando de vida com sentido, sim, autoconhecimento, certo? E vamos aprofundar mais aqui. Mas eu preciso fazer um parênteses, Minoro. Preciso reforçar para quem segue a gente aqui, para quem está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, ou esse corte, né, saber quem somos nós aqui. Aqui é o podcast, né, Conversa Elevada, né? Então nós sempre temos aqui cada semana um convidado especial. Hoje é o Minoru Ueda. E já vou convidar você para aqui embaixo, aqui deve ter um botãozinho de inscrever-se. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos aí. E, Minoru, esse podcast, esse projeto aqui do Conversa Elevada, ele existe por conta do blog, O Espírito Responde. Então tem lá, oespiritoresponde.com.br, e também lá tem vários materiais espíritas sobre espiritualidade, etc. E também tem biografias. E temos o Instagram, né, O Espírito Responde também, que lá a gente solta um pouquinho de conteúdo, umas frases interessantes de autoconhecimento também, de paz, né, de amor, etc. Então, convido vocês a fazerem isso, né? E, William, a gente esqueceu de novo, cara. A gente não deixou o Minoru se apresentar. O Minoru não se apresentou. O Minoru deu uma aula já, foi maravilhoso. Já mostrou que conhece, mas a gente não deixou o Minoru se apresentar. Minoru, por favor, o pessoal já viu o nível da conversa de hoje. É elevada, mas eu preciso que você se apresente para o pessoal. Depois, o pessoal da produção, se quiser inverter aí, faz o que vocês quiserem. Mas, Minoru, se apresenta para nós e para quem está assistindo aqui. Legal. Quem é o Minoru Ueda? Bom, eu sou o Minoru Ueda, eu trabalho com palestras, trabalho com treinamento, meio empresarial, e sou expositor espírita, né? A gente fala assim, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Então, eu iniciei a minha vida de treinamento e palestras antes da atividade de conhecer o espiritismo, então eu já atuava profissionalmente sobre isso. Fui fazendo uma carreira nessa área de treinamento e desenvolvimento, depois eu fui para a área de banco, fui gerente, fui diretor financeiro, depois eu voltei para essa área de treinamento e desenvolvimento por conta de estudar a doutrina espírita em uma casa espírita chamada Seara Bendita, aqui em São Paulo, e durante o curso a gente é orientado
para seguir um caminho. E um caminho que eu segui, que foi orientação, foi a área educacional. Foi por conta disso que eu fiz a transição de carreira para retornar para essa área de treinamento e desenvolvimento. O meu nome é Minoru Ueda e é interessante, né? Eu gosto muito de explicar a origem do nome. Sim. Eu falei para vocês, né? A gente Não, estava fazendo uma resenha. Ainda né? não. O Minoru Ueda, Ueda, assim como tem os kanjis, né? É muito parecido com a questão indígena, de origem das palavras. Então, o meu pai com o meu avô materno foram escolher um nome japonês, que é o Minoru. O Ueda é o sobrenome. E para combinar. Então, em português, Ueda significa plantação no lugar superior. O E é parte superior. E Minoru é essência de fruto. A essência do fruto plantado na parte superior. Né? Então, essa é a origem do nome. E a nossa atividade, eu comentei com vocês, eu tenho um livro que é o Competência Emocional. Foi por conta disso que a inteligência emocional... Inclusive, fomos, né? Aqui, mostra o livrinho que te deu de presente aqui, ó. O livro, né? Competência Emocional, quanto antes, melhor. Minoru Ueda. Acabamos de ganhar. E você sabe por que é quanto antes, melhor? Esse livro, a última parte do livro foi o título. E a editora pressionando o título. E na época que eu lancei, não era muito hábito ter celular. Então eu tinha que chegar em casa para ligar para a editora qual seria o nome. Eu estava fazendo aqui em São Paulo, a gente tem a Marginal Tietê, eu estava saindo de um cliente lá em Guarulhos, eu sou daqui da Zona Oeste, então eu tinha que voltar, tinha horário para ligar. E antes da Marginal ter essa reforma, então eu ia de uma pista para outra, e sabe aquela lei de Murphy? Você vai para lá e congestiona aqui. Aí eu falei, agora descobri. Competência emocional, quanto antes, melhor. Tem que desenvolver competência emocional, quanto antes, melhor. Nada é por acaso, né? Nada, a gente sabe muito bem isso. É verdade. Minoru, que legal, você estudou na Seara Bendita, nós também, né, estudamos na Seara Bendita, mas nós não nos conhecemos lá. Né? Acabamos nos conhecendo em outra instituição, em outro local. Obreiros, né? Obreiros, mas muito bom. Minoru, seguindo o nosso fluxo agora, retomamos, o pessoal já conheceram o Minoru. Minoru, vai passar aqui embaixo no Instagram. Mas você quer falar suas redes? Eu quero. Por favor. Porque eu prometi para minha filha de ser um youtuber, né? Olha aí. Ou de ter rede social. Então eu quero chegar a primeira pessoa a atingir aos 100 anos de idade com 1 milhão de inscritos no meu canal do YouTube. Maravilha. É Minoru Ueda, é o nome japonês, Minoru Ueda. Vai aparecer vários japoneses, mas o único japonês brasileiro com Minoru Ueda sou eu. Então tá lá. O Instagram é Minoru Ueda Oficial, eu acho. A gente põe aqui embaixo. Depois a gente coloca. E no LinkedIn também é Minoru Ueda. Minoru Ueda. No LinkedIn não nos conectamos. Eu vou dar um convite lá. Boa. Vou dar um convite lá, Minoru. E o que eu acho interessante no processo que você falou, do pessoal dar like e tudo isso, a gente tem que propagar as coisas do bem, né? Então, acho que é uma forma também de o pessoal se inscrever no blog também. Eu até comentei que o blog de vocês é um blog que tem conteúdo e, acima de tudo, tanto para as pessoas que já acompanham, já sabem, já conhecem a doutrina espírita, mas, acima de tudo, aquelas pessoas que estão daquelas perguntas, né? Que, será que isso acontece? Por que isso acontece, né? Você podia colocar a loira do banheiro existe? É uma boa. É no livro dos espíritos faz lá. Sentido. Muito bom, muito bom. Traria um outro tipo de Pois é. Ou assim, será que porque o pão com manteiga se cai para baixo, vai acontecer azar? Eu acho que podia colocar essas coisas. Minoru, assim, aproveitando a deixa, né? Eu ia deixar isso para depois, mas eu já te convido também, se você quiser poder assim escrever algum tema dentro do blog, ficaremos muito felizes, muito contentes. Eu acho que o blog ele é só um canal para a gente conseguir impactar mais pessoas que estão talvez numa situação difícil, que não se entendem. Como você falou, não é só quem já conhece do espiritismo, mas para quem está iniciando, ou que está com alguma angústia muito grande, que a gente vai discutir muito isso aqui, né? Então, a ideia é essa mesmo. E você é um cara detentor de conhecimento, assim, absurdo no bate-papo que a gente vai fazer aqui. Então, faço o convite, né? Se um dia você quiser escrever o Projeto Colunista, seja muito bem-vindo. Projeto Colunista. Não, e o blog ele tem temas para todos os níveis mesmo. Para quem não sabe o que é o espiritismo, quer fazer as perguntas iniciais ainda, já tem a resposta lá.
para uma pessoa que já está no nível intermediário de conhecimento e para níveis avançados também, algumas questões mais avançadas aí, então tá bem distribuído o conteúdo, né? E mérito da espiritualidade do William. E pega todo o público. Eu creio que, assim, falando sobre a doutrina espírita ou espiritismo, o que eu acho muito válido, né, nesse processo, porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na época, vamos falar, né, final do século XVIII, é isso, né? É isso. 19, final do século XIX, 1800, né? Kardec trouxe o Evangelho de Jesus para o cotidiano da França daquela época. Então ele fala de duelo, fala né, das condições lá. Sim. E quando a gente trabalha, então, o blog de vocês, e a gente traz, por exemplo, a inteligência emocional, ou o sentido, ou o propósito de vida, é algo que a doutrina espírita trabalha o cotidiano nosso. Né? Então, não dá para nós falarmos de espiritismo se a gente não falar que, de repente, tem um processo, tem uma responsabilidade nossa para a saúde mental, né? Que é algo. Não dá para falar de questões de espiritismo se a gente não falar de esclarecimento do que a tecnologia pode impactar, qual a importância de você ter significado na vida. Porque é a valorização dessa nossa encarnação, essa valorização dessa oportunidade que a gente reconciliar com os adversários enquanto há tempo. Porque é muito legal, né? Por exemplo, a Obreiros, que é outra casa onde a gente se conheceu, ela é pautada por conta do Dr. Newton das questões científicas. E se a gente abordar as questões científicas, pelo menos 2 estudos de enfermeiras, uma que trabalha com cuidados paliativos e a outra que trabalha com UTI, elas publicaram livros mostrando que as pessoas que estão nesse momento ou na UTI ou no cuidados paliativos, existem alguns arrependimentos. Então, se a gente está falando espiritismo, inteligência emocional e toda a questão da jornada, quais esses arrependimentos, por exemplo, que aparecem, né? O arrependimento de não ter feito o que gostaria de fazer, arrependimento de não ter estado mais com os amigos, com a família, de ser perdoado ou pedir perdão. São práticas amorosas de Jesus em qualquer doutrina. Sim. Mas como a gente, né, é pautado nesses estudos que fala, peraí, ação e reação, né, plantar para colher. Então é essa oportunidade que todos nós temos, nos poucos minutos ou nas poucas oportunidades. Doutor Inácio, que a gente comentou, ele brinca com uma metáfora. Ele fala assim, quando você chega no plano espiritual, tem um relógio enorme. Eu acho que ainda não é digital, é analógico, para realmente dar pressão, assim, né? Fala assim, aquele maior arrependimento é de não ter feito com o tempo que foi concedido para você. Então vocês estão muito de parabéns de aproveitar e desenvolver o blog, desenvolver o podcast para essa oportunidade mesmo, né? Vocês, todos nós somos estudantes nos bancos escolares, né? Mas vocês estão lá estudando e estão aproveitando, então eu acho que é muito interessante. E o Edson brincou uma coisa, né? Eu vou contar umas fofocas daí sempre. E o Edson falou assim, não, o William vai coordenar aqui porque eu só vou ouvir. Na realidade, eu estou conhecendo mais próximo, né, os meus dois amigos aqui. E eu vejo a equipe aqui, o Felipe, o Victor, né? Aí tem a base, que é a dona da casa, né? Jéssica e tal, né? A esposa do William e tal. Eu creio que o Edson é um fazedor, não é? Ele coloca o carro andando. Você imagina o carro e o Edson coloca o carro andando. O Edson eu chamo, na verdade, de conexão. Ele tem uma maestria de conectar todos os elementos necessários ali para que a coisa aconteça, né? Então, o podcast aqui é muito dele, que agitou, cara, pensou muito, entendendo como fazer as coisas. Então, eu acho que é uma conexão. Isso aí, cada um com sua parte. Eu agradeço. Eu agradeço também as palavras. Você sabe que uma das competências emocionais são 5, tá? Segundo o Daniel Goleman, que a gente trabalha no meu livro. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. Você falou que o Edson é bom de conexão, ó. 5ª competência, habilidades sociais. Sim. Né? Então, por isso que a inteligência emocional, ela é no nosso cotidiano. Ela é importante para o nosso cotidiano.
Hoje eu estava na Seara Bendita fazendo a exposição e um dos encaminhadores, aquela pessoa que fica na porta encaminhando, ele veio e deu um feedback para mim. Ele falou assim: Ueda, você falou, a gente estava falando sobre fé, uma passagem de Paulo na segunda carta aos Coríntios, onde ele fala assim: alegrai-vos, né? Procurai ser perfeito, não é ser perfeito, mas procurar a perfeição e ter coragem. E eu falei um pouquinho da inteligência emocional nesse processo. E ele veio dar um feedback, falar assim: nossa, quando você falou de inteligência emocional, eu via as carinhas das pessoas, né, a cabeça balançando. Por quê? É algo tão importante que é o processo relacional. O Emmanuel, várias obras psicografadas por Chico, desde Fonte Viva e tal, é muito legal, né? O Emmanuel, ele tem, a Federação Espírita Brasileira lançou uma série de edições, o Evangelho segundo Emmanuel, mas baseado, por exemplo, em Paulo de Tarso, Marcos, João, Lucas. Olha que bonito isso. As psicografias do Chico Xavier com Emmanuel, Fonte Viva, e outras que a gente vai, a Palavra de Vida Eterna, todas elas iniciam com uma passagem do Evangelho de Jesus. E depois Emmanuel traduz isso para o cotidiano, e vai traduzindo para o cotidiano tudo isso. Se a gente observar, Emmanuel, em várias dessas oportunidades, ele vai falando sobre relacionamento. Paulo de Tarso, uma boa parte das cartas lá para a sociedade, fala assim: perdoa, não fica guardando mágoa. E se a gente observar hoje, no mundo corporativo, familiar, vizinhos, o que a gente vem treinar aqui? Relacionamento. Se relacionar melhor, sabe? Então, isso é muito rico para a gente pensar de como que a gente está se relacionando. Perfeito. E uma vida com sentido só tem sentido se você se relacionar com pessoas, né? Porque sozinho você vai melhorar como, cara? Você não melhorou depois que você casou, Edson? Muito. Se você falar que não, certo, vai... Eu pensei aqui, não, na verdade. Eu nem vou perguntar, porque já está olhando aqui, então Vou falar aqui, vai falar. Mas é isso, né, meu? A gente não fomos criados Obrigado. para viverem sozinhos, né? Mas sim viver em comunidade, né? Somos todos independentes um do outro, né? Muita gente acha, não, eu sou independente, procura minha independência. Às vezes a independência, em alguns aspectos, ela é positiva, mas ainda assim você é dependente. A roupa que você usa, alguém fabricou, alguém fez isso de alguma maneira, né? A comida que você vai no mercado para comprar, tudo bem, você conquistou talvez a independência financeira, mas cara, você não trabalha em algum lugar? As pessoas, você não precisa das pessoas trabalhando também para que o dinheiro também possa cair em sua mão, para que você possa ir no mercado e fazer a compra. Então eu acho que o mundo está interconectado, né? Muito bom. Isso é verdade. Minoro, primeiro agradecer as palavras aí sobre o projeto em si. Enfim, já que eu estou na quinta competência que você comentou. Isso, habilidades sociais. Faltam as 4 para mim, as outras 4. Então vamos falar um pouquinho das emoções na prática. Boa. Primeiro, começar do básico, Minoro. Como que eu percebo o que eu estou sentindo agora? Então, assim, quem está assistindo a gente, como que você pode dar essa dica, ou como que a gente faz esse exercício? E peraí, o que eu estou sentindo agora? Eu acho que a gente nem para pensar nisso, né? Com certeza. É uma coisa tão automática e, enfim, como você explica isso pra gente? Muito, muito legal essa sua pergunta, porque é difícil nomear as emoções, né? A psicologia positiva, ela é um movimento. Por que eu falo da psicologia positiva? Quando eu defendi a tese, onde nasceu o livro, eu fui defender o impacto das competências emocionais na qualidade de vida no trabalho. A minha orientadora na USP, quando eu entreguei para a banca, né? Aí você não pode mudar. Aí ela falou assim: agora eu posso falar sobre psicologia positiva. Eu desconhecia sobre a psicologia positiva. Só que ela tinha um orientando no Instituto de Psicologia da USP, que ele tinha uma orientadora na psicologia e uma orientadora na Faculdade de Economia, de Administração, que era a professora Limonge. E ela trouxe para mim os conhecimentos da psicologia positiva. A psicologia positiva tem uma estudiosa chamada doutora Barbara Fredrickson,
O livro dela é Positividade, infelizmente esgotado no Brasil. Ela estuda as emoções positivas há mais de 30 anos nos Estados Unidos, doutora Barbara Fredrickson. E ela traz 10 emoções positivas que contribuem para a nossa vida. Aí palavras minhas, contribui para dar sentido para a nossa vida, tá? E ela diz o seguinte, por que ela fez essa listagem? Porque é difícil a gente nomear as emoções. Então, se é difícil nomear, olha como que você fez essa pergunta, olha, como que eu sei? Opa, eu sei a partir do momento que eu começo a nomear as minhas emoções. Tá. Assistiram Divertidamente? Sim. Vocês viram como que medo e muitas vezes uma outra emoção, né, pode estar com raiva, pode se misturar, a ansiedade ficou muito claro o que era, mas aí tem o nojo. Por que o nojo está no Divertidamente 1, né? Você fala, nojo, não é? A criança tem nojo quando começa a comer, então você fala, peraí, então você começa a fazer o link. Agora, eu começo por um fluxo anterior. A gente fala de um ciclo que pode ser virtuoso ou vicioso. Pensamentos geram sentimentos que se transformam em emoção que geram comportamento. Então, eu posso reconhecer esses momentos em cada uma dessas etapas. Tá. Lembra que eu falei do autoconhecimento? Se você tem um autoconhecimento que você percebe assim, peraí, todas as vezes que eu vou no trânsito, chego lá e está o trânsito assim, eu penso dessa maneira, eu reajo dessa maneira, fico querendo cortar, ou eu coloco uma música clássica lá, de boa, aí eu faço a segunda competência, autocontrole, e ela está conjugada com automotivação. Opa, eu me automotivo para, de repente, respirar, né? Ou, sei lá, ouvir um podcast nosso aqui, coloca lá no carro, ouve, né? Ou podcast do canal do Eda e vai, você se automotiva. E a partir do momento que você tem essas emoções, aí a emoção positiva pode ser gratidão, esperança, otimismo, alegria, amor, né? O amor, muito antes do que sentimento, ela é uma prática. E é interessante porque a doutora Barbara Fredrickson e o Dr. Newton da UAM, né, fala muito isso, né, que é hora de ação, né? O oração é hora de ação. O amor é prática. Então, você praticando um amor, ou seja, você sendo gentil, você tendo compaixão, você começa, a outra pessoa também sente amor em relação a você. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro eu tenho que entender que existem uma série de emoções aí. Então, para eu nomear, é medo, é raiva, é tristeza, né? Só que tudo isso ingressa no pensamento que eu estou tendo. Se eu tenho um pensamento de validar, empatia, que é a quarta competência emocional, que é difícil. Sim. Porque se eu estou com fome, eu quero chegar em casa mais rápido que o outro lá, mas e aí você fica degladiando. Mas só o fato que você perceber, peraí, eu estou nessa sintonia aqui, e isso acontece por causa disso, uma coisa muito legal que melhora o processo do relacionamento, você assume a responsabilidade. Você não vai falar assim, o William que está me deixando dessa maneira. Não, você chegou com aquela vibe, né? A moçada fala muito vibe, né? Então, você chega nessa vibe. É muito comum, né? As pessoas, quando começam a conhecer a doutrina espírita, falam assim, nossa, tô sentindo um arrepio, que acho que é um ambiente. Não, às vezes é você, cara, que não colocou uma blusa, ou você que está pensando de uma forma errônea, sabe? Então, primeiro começa com você, depois percebe tudo isso. Eu tô com uma sensibilidade que a pessoa tá com o olho gordo comigo, né? Mas e qual a sintonia? Você tá pensando errado, erroneamente em relação a outra pessoa? Tudo começa no pensamento, né? Por isso que as 3 competências emocionais é autoconhecimento, autocontrole e automotivação. Automotivação, tá? Então, e uma coisa que você falou, Edson, da questão das emoções é muito interessante. Porque a partir do momento que você conhece as emoções positivas, vamos imaginar que você, ou qualquer um que esteja ouvindo, acordou achando que é a última bolacha do pacote. Certo. Tudo bem que sabe o que é a última? Ninguém me ama, ninguém me quer, tal. É nesse momento que você tem que trazer as emoções positivas e lembrar de uma situação boa para fazer as conexões né, neurais ou sinápticas. Quando aí você fala, Eda, fala coisa assim. É o seguinte, você sintonizou com algo ruim, né? Você vai realmente, sabe aquelas
música é sofrência que o pessoal fala, né? Sofrência. Se é música, aí você vai para baixo. Agora, se você, sei lá, eu gosto muito de rock and roll, você ouve Legião Urbana, né? Você traz o Legião ou traz uma música mais para cima, você faz conexões. Quando você faz conexões, e aí tá o pulo do gato, lembra? Sentimentos geram as emoções. Os sentimentos geram emoções, fábrica química no nosso organismo. Vai liberando oxitocina, dopamina, né? Isso então vai contribuindo. Quando Jesus falou assim, o reino de Deus está dentro de vós, eu falo, eu ouso, não sei se Jesus apontou para cá, acho que ele tinha apontado por todo o corpo, por todas as nossas células, porque a partir do momento que você fala, peraí, eu sinto uma emoção boa quando eu, sei lá, ouço uma música, quando eu vou para a natureza, ou quando eu leio tal livro, aí você busca também essas fontes, que aí, de repente, começa a gerar fontes internas suas. Isso a gente pode praticar em casa, no trabalho e tudo isso, sabe? E uma respiração, né? Coisas simples do dia a dia É, que qualquer pessoa pode fazer. Se você fazer um exercício de respiração, um exercício muito legal é chegar à noite e listar as coisas que você é grato, Olha sabe? só. Porque a gratidão, segundo os estudos, tanto da doutora Bárbara Frederickson, como de outra psicóloga chamada Ciência da Felicidade, é um trabalho muito legal. A Ciência da Felicidade, a doutora Bárbara Frederickson, também trabalha gêmeos univitelinos. Gêmeos que tiveram a genética igualzinho, só que com trajetórias diferentes, né? Então, sei lá, filhos de pais com grandes desafios foram para os desafios sociais. O outro filho, o gêmeo, foi para uma outra área de assistência, voluntariado, tudo isso. Ou seja, as opções que as pessoas fazem aqui também têm uma importância muito grande. Sim. Então, essas emoções aqui, a gratidão é um dos mecanismos mais bacanas desse exercício. Esse exercício é muito legal. Você escreve 3 coisas à noite e você é grato. Vale tudo. Desde respirei melhor, me alimentei com o bolo que o William comprou, né, hoje, tal, né? Eu vi o sorriso de uma criança, não peguei trânsito onde eu achava que ia pegar trânsito, começou a chover depois que eu cheguei no escritório, sabe? Coisas pequenas. E aí você escreve 3 coisas diferentes todos os dias. Depois, com o tempo, que você pega já dinâmico, que às vezes a pessoa está tão condicionada em reclamar, não lembra nada para agradecer. Mas ela lembra 3. Depois da segunda semana, coloca assim, eu agradeço isso, sei lá, o trânsito, porque isso permitiu que eu pudesse relaxar um pouco antes, tomar um café. Por que aquilo é importante para você? Eu agradeço minha mãe porque, nossa, eu liguei para ela, ela está bem, não sei o quê. Ou minha filha. Você vai fazendo porque você lida para o emocional, que é aquela que você é grato, e vai para o cérebro racional. Isso aqui acontece por conta disso. E aí está o lance, grande diferencial. Você começa a ter autonomia. Você fala, opa, peraí, eu não preciso então de algo externo. Eu consigo controlar e ter ferramentas para mim. É como se fosse uma recompensa, um trabalho de recompensa ali, interno. Perfeito. É o que Nietzsche falou, né? Se eu tenho um porquê, vem um como. E as recompensas. E aquilo, quantas pessoas que de repente estão no podcast, ouvindo nosso podcast, ou acompanham, fazem as coisas não por elas, mas pelo filho, pela mãe, pelo marido, pela esposa, Sim. né? Então, é isso, a recompensa. Né? Legal. E às vezes as recompensas, às vezes a gente quer recompensas assim, né? Eu quero uma Ferrari. Mas pode ser uma recompensa de um suco de laranja, uma água, sabe? Sim. Eu acho que às vezes a gente tem que reduzir, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito nas minhas palestras. Não superestime o que você pode fazer em um ano, mas não subestime o que você pode conquistar em 10 anos. Em 10 anos, o pessoal estava falando aqui Legal. da agência sua, né? Tem 17 anos aqui, 3 3 anos, né? 13 anos, é uma caminhada, né, William? Lá que você falou do curso que você fez lá na área de TI, lá atrás, passou esses 10 anos, hoje é um especialista em inteligência artificial,
Então é isso. Só que o jovem hoje ele é muito ansioso, né? Eu gosto muito da frase do Marcelo Cortella, não é minha, né? É a geração miojo, né? 3 minutos eu quero uma carreira. Geração miojo. Então não dá, né? É verdade. Quer perguntar, William? Eu tenho pergunta, mas manda você, É pô. uma aula, na verdade, isso aqui. Nossa, Eu quero maravilhoso. aproveitar isso aqui, né? A gente tá falando de emoções na prática. Cara, você deixou até muito claro o que a pessoa precisa fazer para ter até controlar aquela emoção mais forte, como melhorar com coisas simples, como melhorar meu dia com coisas simples, né? E aí falamos muito de emoção. E aí, para o pessoal que vai ouvir, vai estar participando, vai ver o nosso podcast aqui, emoção e sentimento é diferente? Boa. Sentimento é interno. Sentimento é interno. Emoção é de dentro para fora. A manifestação do sentimento é uma emoção. Por isso que é difícil nomear. Porque às vezes é um mix. Eu estou sentindo... Vamos pegar as emoções positivas. Nossa, eu estou sentindo que o negócio vai fechar. Pode ser otimismo. Pode ser esperança. Pode ser alegria. Mas como que eu manifesto essa emoção? Eu vou manifestar dando risada, vou mostrar, eu vou pegar meu cartão de crédito, vou comprar tudo, sei lá, como vai ser, sabe? Então vai ter um comportamento. Então, sentimento interno, tá? Sentimento é um sentir. Eu estou. Por isso que é maluco isso, ele foi muito legal isso. Muitos conflitos acontecem porque a pessoa está sentindo algo, mas manifesta de forma diferente. Vou dar um exemplo claro que acontece nos workshops que eu ministro ou treinamentos. Eu chego, a gente tem várias equipes aqui, 10 pessoas, cada equipe, aí eu chamo, sei lá, o Victor aqui, que está aqui para falar em público. Aí eu falo, não vou, porque eu sinto aqui, tal. Mas às vezes é uma emoção dele, talvez que seja ligado a medo, porque ele não conhece o assunto. Mas aí depois eu chamo o Felipe tem uma mesma sensação lá da barriga, mas para ele é assim, cara, é uma ansiedade, eu vou falar em público. Então o sentir é interno, a emoção que é manifestada é externa. Então imagina, se eu nem sei a emoção que eu estou sentindo, imagine o sentimento que é interno. Por isso que o autoconhecimento é importante. Por isso que é difícil eu falar assim, por isso que a terceira competência é automotivação, não é motivação. Eu motivo a pessoa que está aqui ouvindo o podcast. Não. Eu crio ambientes para a pessoa se automotivar. Só que se ela não entende qual é a emoção e qual é o sentimento que a motiva, você tem que entender. Peraí. Falar ao público, né? Falar em público. Isso gera uma determinada emoção para mim, né? E aí a pessoa fala, não, para você falar em público você não sente medo. Sinto. Sinto ansiedade, né? Mas aí eu ressignifico o medo, ressignifico a ansiedade para uma recompensa minha de compartilhar conhecimento, tudo isso. Eu ouso falar que ressignificar é um software que a gente tem para nós. A inteligência emocional está muito ligada à capacidade de você ressignificar. Quantas vezes vocês não tiveram portas que se fecharam para vocês? Sim. Quantas vezes a gente escorregou na casca de banana e falou, agora não vou fazer. Mas você ressignifica isso, Sim. sabe? E para você ressignificar, você tem que trazer algo das emoções positivas, senão você não vive. A gente tem que ressignificar direto, senão não tem como, você não vai tentar fazer as coisas. Perfeito. Você falou algumas vezes durante essa aula aí que nós estamos tendo, né? Essa aula grátis aqui, e quem está acompanhando também tá tendo, acredito que está tendo o mesmo sentimento. Você fala muito de autoconhecimento. Acho que é um tema um termo e um tema muito falado, a gente encontra muita coisa em literatura, a gente encontra muito em YouTube, podcasts, etc, né? Mas só para eu puxar um gancho aqui pro tema do podcast inicial, como que o espiritismo contribui, ou pode contribuir, com o autoconhecimento? O que você imagina essas duas... Para mim tá claro, entre aspas, porque o que você tá falando eu já vejo tá muito claro que tem alguma questão de automelhoramento, esse tipo de coisa. Mas como que você consegue visualizar, ou como que eu posso usar a doutrina espírita ou o espiritismo para melhorar o meu autoconhecimento, para me conhecer melhor? Boa. Nos cursos ligados à federação, a Seara Bendita, no curso de Aprendizes do Evangelho, eu não sei se o livro ainda é o livro verde, não sei se mudou a capa. O nome do autor é o Ney Prieto Pérez. É ele mesmo. O Ney Prieto Pérez, que inclusive
foi trabalhador da UAN, muito amigo do Dr. Newton. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo um dia quando ele foi na UAN também, o professor Ney Prieto Pérez. E lá tem um livrinho que você vai preenchendo, Edson. É muito legal. Você vai preenchendo por semana. Defeitos e virtudes. Certo. Então, respondendo para você aqui, como que a doutrina espírita nos ajuda? Entendendo seus valores. Porque assim, dentro dos estudos da inteligência emocional, do que a gente também trabalha nos workshops, nas palestras, a gente define assim: crenças e valores permitem você se automotivar, você fazer escolhas e tomar decisões. Então, imagina o seguinte, uma doutrina tão consoladora e, acima de tudo, esclarecedora. Quantas perguntas e respostas a gente tem no livro dos médiuns aqui? Quantas perguntas e respostas a gente tem no livro de mais de 1000? Então, esse esclarecimento de cada uma das perguntas, por exemplo, a gente falou da vida em sociedade. A gente tem um capítulo no livro dos Espíritos só sobre vida em sociedade, que é como que você valida o outro, como que você respeita, porque tem a guerra, a lei humana, então, A lei da destruição, né? Então, a doutrina espírita, eu tenho um amigo, ele é evangélico, pastor evangélico, ele conhece a doutrina espírita, tem familiares. Ele falou assim: Ueda, a igreja evangélica eu não conheço muito bem, mas tem várias linhas. E tem uma linha, né? Eu não sei, desculpa, me peço perdão porque eu não sou especialista, mas tem as igrejas que aprofundam o conhecimento no Evangelho de Jesus. Aprofundam mesmo, muito bonito o trabalho deles. E é o que Allan Kardec propôs da codificação espírita. É difícil você fazer um movimento, trabalhar o espiritismo sem estudo. Né? Aí vem, né, essa nossa conversa inicial. Não é que você tem que aprofundar tudo, mas entender, né, que a loira do banheiro, sabe? Eu vou fazer um artigo disso. Isso. Tem que fazer. Entender esse aspecto, sabe? Porque você observa, e olha que interessante, a morte, né? A morte, o desencarne. Você compreender, sabe, como que acontece, por que acontece. Nos estudos, principalmente dos cuidados paliativos e com a doutrina espírita, percebe que a cura, por exemplo, ela é uma cura, sim, física, mas também, acima de tudo, emocional e espiritual, do espírito. Né? Por quê? Porque a gente todos os estudos, a gente acredita. A Lília esteve aqui, né, acompanhando. Olha, a gente desencarna, né, a gente não vai para a nuvem lá, a gente continua fazendo as coisas que a gente faz. Agora, se a gente está fazendo só besteira, presepado, vai continuar fazendo. Agora, imagine todos nós, eu sei que todos nós que estamos aqui estamos fazendo coisa boa, aprimorando. Né? Então, imagine, o blog que você vai desenvolver lá, vai ser um blog mais, olha, fantástico. Numa das psicografias lá da Obreiros, foi, acho que não a última desse ano, mas o ano passado, o ano retrasado, Orlando Noronha, um dos grandes, muito respeitado, uma das psicografias veio um rapaz, que o Dr. Newton conheceu essa criança. Ele era um assistido e tal, e ele falou que ele estava desenvolvendo no plano espiritual todo esse trabalho de mídias lá no plano espiritual. O YouTube lá, né? O YouTube, lembra? Eu estava lá, foi incrível, assim, o trabalho do Orlando lá que foi Exato. Então a vida continua. Por isso que eu gosto muito dos trabalhos que são promovidos pelo Dr. Newton, pelo Orlando, Seara Bendita, onde a gente também vai expandindo isso, falando assim: continua fazendo o bem que você faz, né? Sim. Continua. Às vezes eu levo alguns puxões de orelhas do plano espiritual, falando assim: homem de pouca fé, né? Porque tá tão ansioso nesse projeto. É verdade, Edson. E aí eu fico pensando assim: peraí, né? Se essa porta está se fechando, é para eu aprender, para ir lá, dá para eu desenvolver. Então, eu gosto muito assim, ó, a vida continua, certo? Então, espiritismo, a vida continua, isso é consolador. Só que esclarecedor é o seguinte: continua aqui, com as coisas que você faz, com as coisas que você planta aqui. Uma palavra, um pensamento, é fácil falar, é difícil praticar. Por isso que o relacionamento que você falou, a vida em sociedade, tudo Porque isso. é uma continuidade, né, ô Minoru? Tudo na continuidade. Então,
Cara, tá incrível. E Minoru, como que, perdão, Edson, Não, pode falar, pode falar. como eu consigo saber se eu estou sendo sincero comigo? A gente tá falando de autoconhecimento. Como que eu posso saber se eu estou sendo sincero comigo ou se eu estou me enganando? Boa. Você começa a palpitar o coração, né? Eu acho assim, uma das coisas que é o Big Brother, né? Eu falo que é o Big Brother, da questão da ética, né? É algo que você está fazendo quando ninguém está te vendo. Eu me pego nisso. Cara, eu tô lá, na marginal, 120, porque não tem radar. Aí quando tem Supostamente radar, ninguém tá vendo, né? ninguém tá vendo. Então é difícil você ser o homem bom, o bom homem no dia a dia. Mas lembra que eu te falei nessa passagem da carta de 2 Coríntios? Paulo fala assim: busque a perfeição. Não é que você vai ter que ser perfeito, né? Mas busque a perfeição. Eu gosto muito da definição da empatia dentro do processo aí da inteligência emocional. Excelente pergunta isso, tá? A empatia tem uma definição meio errônea. A empatia é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que alguém fizesse para mim. Não. Isso é um pensamento cristão muito bonito, mas eu não posso fazer ao William aquilo que eu gostaria de fazer, porque a realidade do William é diferente, né? Perfeito. A realidade do Edson é diferente, a realidade do Felipe que está com a gente é diferente, a realidade do Victor é diferente da minha. Então é fazer ao William o que realmente o William necessita nesse processo. Perfeito. Né? E é tão bonito isso, a professora Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade. Um livro fantástico, Coragem de Ser Imperfeito, A Arte da Imperfeição. Ela dá um exemplo muito bonito sobre empatia. Ela falou que um dia ela estava viajando, ela viajava muito, e ela teve uma notícia assim desafiadora de alguém da família. Ela estava dentro de um shopping, uma loja de roupa, e ela ficou lá no cantinho e chorando. Aí chegou uma pessoa querendo consolar. Mas naquele momento a pessoa queria ser empática. Então queria ajudar, começou a perguntar, que senhora... mas naquele momento o que ela queria era ficar lá chorando em silêncio. Isso acontece muito em velório. O familiar está lá, que está passando por pelo desencarne de alguém, e vem um amigo ou amiga e fala assim: eu sei que você está sentindo. Ou então fala assim: é duro, seu pai, a sua mãe, não sei o quê, fica falando. Já passei por isso. Já passei por isso. Não, você não sabe que a outra pessoa está passando. É individual. Então o que é a melhor coisa para você? Eu estou aqui. O que você precisar, eu estou aqui. Bom, Perfeito. pode ser um silêncio. Ou a pessoa pode falar: eu preciso de um abraço. Ou eu preciso ouvir o que você fez quando você passou por isso. Perfeito. Por isso que o fio é muito assim, né? É muito sutil, é muito tênue, né? Muito tênue. Que legal. Tá? Então, a empatia é fazer ao outro aquilo que ele gostaria que o outro fizesse. Então, aí eu começo a entender que eu estou sendo empático. E assim, sendo prático, verbo da empatia, validar. Então, valide a pessoa que de repente gritou com você porque estava com raiva. É difícil? Eu falo, é difícil, né? Mas conversando com o Dr. Newton recentemente, ele estava fazendo uma exposição sobre sistema imunológico. Então ele falou assim: o que é o sistema imunológico? Sabe aquela pessoa que pega gripe até em filme, a pessoa gripou, a pessoa já pegou gripe, sabe? Então é o sistema imunológico. E tem, ao contrário, tem gente que pode estar num ambiente que o sistema imunológico está muito, muito fortalecido, sólido. Então ele falou que uma das coisas que afeta é a pessoa sentir raiva. Eu falei, mas como assim? Ele falou, é permanecer na raiva. Você sentir raiva, sentir medo, é assim, as emoções, né? Você fez aquela pergunta, agora fazendo um link. Inteligência emocional não é não sentir emoção. E nem não sentir emoção ruim. Eu quero ter inteligência emocional, eu não quero ter raiva. Não. A gente vai ter, porque à medida que você tenta segurar, é pior. Sim. Agora, o importante é não ficar permanecendo com essa raiva. Levar. Por isso que Jesus falava assim: sacode o pó, sabe? Vira a página. Porque isso vai afetar. Então o verbo validar ajuda. Você valida.
Ajuda naquele momento. Aí você tem que trabalhar o auto-perdão, perdão. Mas é diferente das outros verbos. Avaliar e julgar. Porque se nesse momento de desafio você ficar avaliando e julgando, os azaronaves da mágoa fica aqui e o combustível vai deixando aquilo lá, sabe, ficar com a cabeça cheia. Minha avó falava assim, a cabeça cheia, cabeça. A pessoa fica com a cabeça cheia, porque Cabeça fica balão, mágoa. né? Isso. Cabeça balão. Cabeça. Então, validar ajuda você a virar a página. Tá. Legal. Vai fugir um pouco da minha pergunta do tema aqui, mas veio à cabeça, falando do auto-perdão e do perdão. Dá pra gente perdoar alguém se a gente se perdoar antes? Ah, isso é muito legal, né? Boa pergunta, hein? A condição, né? Eu acho que é uma das condições primeiras, você se auto-perdoar para perdoar o outro, né? Porque às vezes a gente fica magoado porque a mágoa é o primeiro passo, né? Sim. Para você ter uma bomba forte de ter ausência de perdão. Às vezes eu vejo quando Jesus fala assim, olhai o cisco, não olhai a trave, às vezes essa trave está dentro da gente que não permitiu eu, sabe, deixar de lado o cisco do outro, né? Eu tinha uma professora do catecismo, olha que eu lembrei dela agora. Eu fiz, né? Minha família tive base da Saint-Honoré, depois eu tive base de fazer primeira comunhão, só depois, com quase 20 e poucos anos de idade, que eu conheci a doutrina espírita. E eu tinha uma professora que falava assim, e ela inclusive tem o nome da minha mãe, Francisca. Ela falava assim, você fica falando da boca cheia do outro porque você está com a boca cheia em você. Então, se auto-perdoar é algo importante nesse processo, porque você se auto-valida. Olha que legal essa sua pergunta, William. O auto-perdão tem a ver com auto-empatia. Então, se você se auto-valida, falando assim, nossa, eu pisei na bola, porque eu não tinha todo o conhecimento necessário para lidar melhor com aquela pessoa, ou para lidar melhor com minha filha ou meu filho, né? Vou dar um exemplo claro. Eu gritei com a minha filha quando ela tinha 5 anos de idade, né? E eu falava assim, pô, não deveria gritar. Poxa, não é uma maneira educada. Eu aprendi lá com Isamitiba que para falar com uma criança, que Isamitiba foi um grande escritor, ele tem um livro muito bonito, chama Quem Ama Educa, né? Desencarnou, inclusive ele desencarnou no mesmo ano de outro cara fantástico, que é o Rubem Alves, que é um poeta fantástico, filósofo, escritor. Então Isamitiba fala, toda vez que você for conversar com uma criança, fique na altura dela, para você conversar com ela. E o Dr. Newton fala que a gente trabalha com moradores de rua, né? A gente faz um trabalho com morador de rua na UAM. Ele falava assim, e foi uma coisa que eu aprendi, que ele falou na semana passada. Ele falou que todas as vezes que ele ia conversar com morador de rua, fazer doação, ele agachava para ficar na mesma posição do morador de rua. Eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu falei com o Dr. Newton falando que eu estou trabalhando já há um tempinho, só agora que realmente eu olho nos olhos do morador de rua. E você olhando nos olhos, por isso que fala do brilho nos olhos. Por isso que Jesus, naquela situação onde tinha um cachorro morto de um lado da calçada, os discípulos atravessam e fica de um lado da calçada. Só Jesus vai naquele lado da calçada onde está o cachorro morto. Ele olha nos olhos do cachorro e fala, nossa, olha que olhos bonitos. Né? Então, Legal. por isso que os olhos são os olhos da alma, né? A janela da alma, né? A janela da alma, né? É o portal da alma. É o portal da alma. Portal. Perfeito. Tá bom. Minoro, quer falar, William? Não, cara, eu tô refletindo aqui. Não, é muita coisa, mas maravilhoso. Ô Minoro, qual é a questão aqui que eu queria trazer? Quando eu falei um pouco disso no episódio passado, né, que tivemos com a Lília falando de vida após a morte, e agora falando de autoconhecimento, que tem muito a ver com inteligência emocional, vou de novo trazer um relato. Eu entendo, eu tô falando assim, sem estudo, tô falando do que eu vivi. Eu entendo que a doutrina espírita, ela ajuda a você ter empatia, mas com você mesmo, ou seja, você ter você aprender a gerar o auto-perdão, você se perdoar, você não se cobrar tanto, você entender que você é um ser que é perfectível, ou seja, você
vai chegar à perfeição, mas né, não é o momento, não é agora. Perfeito. Então isso ajuda você a ter mais compaixão com você mesmo. Mais paciência consigo. Né? Te traz pro momento, ou seja, quem vive pensando muito no que foi, ou muito ansioso no que está por vir, a doutrina também te ajuda a te colocar no momento presente. Então isso tudo faz com que você desenvolva, olha, peraí, mas eu estou reagindo assim, eu estou entendendo porque eu reajo assim, por que que eu sou assim, e você começa a ficar mais realmente empático. Né? Aí trazendo para uma... Você usou um exemplo do trânsito, eu adoro usar exemplo de trânsito, porque eu acho que o trânsito aflora as emoções humanas, né, de Tá certa no forma. processo aí, né, Edson? Tô, É a lógico. parte reptiliana do cérebro. Mas eu sinto que eu tenho melhorado. Eu tenho melhorado, porque eu não vou dizer que todas as situações, mas em algumas, às vezes eu ainda faço alguma brincadeira, falo, olha esse cidadão, esse abençoado aqui. Antigamente eu xingava. Antigamente eu ofendia. Antigamente, agora eu olho e falo, poxa, eu olhava assim, pô, esse senhorzinho aqui, não tem como ele também estar dirigindo tão rápido quanto eu, ou com a mesma habilidade do que eu. Então você começa a entender que ele está num momento diferente que eu vou chegar naquele momento. Então você realmente, eu acho que a doutrina me ajudou nisso, a trazer um pouco mais para a realidade, né? Então como a gente sempre fala, né, é uma doutrina consoladora e ao mesmo tempo ela faz com que a gente entenda realmente que nós já fomos algo, somos algo, né, no caso alguém, e estamos num processo. Eu acho que isso tudo contribui para o autoconhecimento e para isso. Enfim, sem muito conhecimento técnico, né? Tô falando um pouquinho do que eu senti, assim, né? E, Noro, para continuar, eu vou pedir primeiro uma pausa. A produção já sempre me avisa aqui, tem que fazer uma pausinha, para pedir pro pessoal se inscrever. Então, antes da próxima pergunta, que aí eu vou passar pro William, que é muita coisa, a cabeça tá explodindo aqui, gente. E, pessoal, é o seguinte, se inscreva no canal aqui embaixo, o sininho, ativa lá o sininho, receber as notificações, muito importante para nós. Estamos quase chegando a 60 inscritos, pô, parece pouco, mas hoje, Rapaz. quarto episódio aí, apesar que quando for pro ar aqui já vai ter passado de 100, com certeza, já vai ter passado de 100 inscritos. Pessoal, se inscreve no canal, acessa também lá no blog, oespiritoresponde.com.br, muito conteúdo bom, já falamos aqui. E também segue lá no Instagram, o Espírito Responde. E aqui embaixo vão aparecer os canais, as redes sociais do Minoru também. Então segue lá, se inscreve, acompanhe. É um conteúdo, o Minoru sempre, os conteúdos dele são maravilhosos. Todas as palestras ou apresentações que ele fez, a gente sempre ficou muito encantado. E por isso fizemos questão de convidá-lo, Minoru. Está sendo muito legal a experiência. Não me arrependo nem um pouco. Tá sendo muito bom. Agora é isso aí. Vou beber uma aguinha, agora você vem com a pergunta. Maravilha. Vem com a próxima. Minoru, a gente dando continuidade a todo o ensinamento que você está nos ajudando aqui a entender um pouco mais. Falamos do autoconhecimento, claro, como o Edson aqui explanou um pouco mais. Falamos também sobre relações, né? E quando falamos de relações, existe a dificuldade em o que a pessoa fala e como isso é interpretado. Depende muito da outra pessoa. A interpretação sempre depende de um terceiro. A interpretação nunca é sua. Às vezes você tem o melhor sentimento, a melhor forma de falar alguma coisa, mas a interpretação ela é o direito do outro, não é o seu, né? Então, em um conflito, qual que é o primeiro passo, Minoru, para não piorar? Muito bom, né? A primeira coisa é escutar, né? Obrigado. Aqui, Uma coisa é escutar. E escutar é uma habilidade tão desafiadora, né? Sim. Eu gosto muito do termo, obrigado. Eu gosto muito do termo escutatória do Rubem Alves, que eu citei, né? Rubem Alves foi um escritor, filósofo, foi teólogo, né? E o Rubem Alves ele escreveu um texto falando sobre a importância da escutatória. Ele falou que na faculdade, durante a vida, a gente aprende a falar, mas não aprende a escutar. E eu brinco que a gente aprende a escutar em 2 momentos. Quando a gente começa a trabalhar no mundo organizacional e quando a gente casa, sabe? Alguns não aprendem a escutar quando casa. Infelizmente. Então, você falou do conflito, né? Então, a questão do conflito, por conta disso que eu falei da questão 132, que a nossa encarnação é para a gente se aperfeiçoar, para a gente melhorar e também para a gente melhorar o nosso relacionamento. E a questão do conflito, e é um trabalho que a gente faz
no processo dos workshops de inteligência emocional e de liderança positiva. Para ocorrer o conflito, a gente tem que ter pelo menos 3 cenários, né? Não sei se vai pegar na câmera, mas eu vou mostrar aqui, ó. Então, tu vai pegar? Então aqui, ó, eu tenho tá? Eu tenho a outra pessoa e eu tenho o objeto do conflito, tá? Então, você falou, como não complicar esse processo, né? Então, eu tenho que escutar. Então, eu tenho que escutar o que a outra pessoa está falando e a outra pessoa também tem que escutar, mas eu não controlo a outra pessoa. Eu me autocontrolo. Então, eu tenho que ter uma automotivação para escutar a outra pessoa. Se eu começo a julgar e a avaliar, eu vou começar a julgar. Falei, o cara tá chegando isso porque tá achando que é o rei, não sei o quê, tá querendo ter razão. Agora, se eu começo a validar, eu começo a escutar melhor. Por isso que o processo de validar abre a sua percepção, abre a sua automotivação para que ele aqui fale, olha, o celular é do tamanho assim, eu estava querendo de um tamanho X, tudo isso. Então, o escutar. Só que o escutar, a gente tem 3 momentos de escutar. Eu posso escutar para responder, eu posso escutar para entender e o terceiro, escutar para aprender. Vamos lá. Escutar para responder, muitas vezes eu tô aqui, ó, tá? Eu tô querendo escutar para responder. Se eu tô escutando para responder, eu já fico pensando na minha resposta. Então, 50 ou uma boa porcentagem do que ele tá falando ou ela tá falando, eu não entendo, eu não consigo. Essa eu só quero postura responder. defensiva. Defensiva, porque vamos imaginar que a pessoa falando assim, olha, Ueda, você tá fazendo isso por causa disso, e eu já não. Naquele primeiro momento eu vou responder isso, e já não tô entendendo. Bom, vamos imaginar que eu tô no segundo estágio. Eu estou entendendo onde a pessoa quer chegar por conta do celular. Que eu estou pegando muito celular, tal. Ótimo, entendi. Só que isso também não vai comprovar que vai diminuir o conflito. Só quando eu aprender, ou seja, quando eu mudar o meu comportamento, pode ser não hoje, pode ser amanhã, pode ser eu mudo o meu comportamento, quando eu tenho uma mudança, eu vou atender mais rápido, eu vou atender no terceiro toque, eu vou atender no terceiro toque, ou eu vou ser mais aberto. No meu livro Competência Emocional, eu falo sobre o tempo emocional e o tempo racional, que gera conflito também. Vou imaginar, a pessoa está no tempo emocional, a pessoa está cobrando, a gente tem que fechar a venda, tal. O tempo racional, peraí, mas a negociação já está com todos os documentos aqui, então esse processo da gestão de conflito é muito importante. Então, escutar para responder, isso é importante. Às vezes tem que apagar incêndio, eu tenho que escutar para responder. Escutar para entender, escutar para aprender, aí eu conecto. Bom, aí tem o semáforo. O que é o semáforo? Quando eu sei que a coisa está complicando, vamos trabalhar sinal verde, amarelo e vermelho. Tem 3 aqui, 3 elementos, não tem? 3 elementos aqui. Sinal verde, quando esse cidadão aqui e esse cidadão aqui estão vendo a causa do conflito, que é o celular. Então, ele ainda existe aqui. Sinal verde. Sinal amarelo. Quando esse elemento do conflito já desaparece e esse cidadão está querendo se proteger. Porque, vamos imaginar que o celular é o problema do conflito aqui. Aí eles ainda enxergam que tem que resolver o problema do celular. Mas alguém aqui atacou a honra, os valores do outro. Você fez isso porque você é desonesto. Não, eu não sou desonesto. Eles querem se defender. Esquece o que é o conflito, a causa principal. Sinal amarelo. Sinal vermelho. Quando essa pessoa só quer se proteger, aí desaparece. Porque ele só quer responder. Aí gera o conflito. Aí as pessoas se distanciam. Certo. Sabe? Então, isso é muito importante. Então, entender. Quando você escuta para entender, seu tom de voz também é diferenciado. Por isso que tem um ditado budista, né? Que é o oriental. Aquele que gritar primeiro perde a razão. Perfeito. É difícil, pô. É difícil. Eu falo, é difícil. A outra pessoa chega gritando com você. E a tendência é a pessoa no semi-automático ali aumentar cada vez mais o tom, né? E aí, por isso que valores.
pior coisa que você pode fazer em qualquer negociação é atacar o valor ou a crença da outra pessoa. Ó, você está fazendo isso porque você é desonesto. Nossa, você tem curso universitário e você está fazendo isso, sabe? Ah, você vem de uma família tal. Pô, bateu e acabou, a outra pessoa vai defender os seus valores. Por isso que fala assim, não discuta sobre religião, não discuta sobre política, não discuta até time de futebol, porque são valores para a pessoa. O que é o valor? A programação neurolinguística tem que é uma ciência, tem a metáfora da mesa. Imagine, crenças e valores é o tampo da mesa, né? O que ela acredita. E aí tem os pequenos valores aqui. Se você tira, desculpa, o tampo da mesa é a vida da pessoa. Crenças e valores são as perninhas da mesa. Se você tira uma perninha aqui, que é um valor dela, religião. Você fala assim, sua religião não é... Você tira, a vida dela fica balançando. Por isso não discuta, respeite. Sim, perfeito. Você falou, né, dentro da última resposta aí dos temas, né, que nós estamos falando, você comentou referente à liderança. Foi. Aí eu quero puxar um ganchinho aqui e quero saber de você, como que você pode dar alguma dica, alguma contribuição, alguma sugestão referente a feedback firme, só que também gentil. Como que a gente tem que ter como que a gente faz para ter esse autoconhecimento, essa inteligência emocional para conseguir dar um feedback firme realmente, né, no colaborador, por exemplo, mas de forma gentil, de forma que não vai agredir. Como que você pode dar essa dica pra gente, Ignor? Olha que legal a sua pergunta, né? E a gente está falando de relacionamento, falando de inteligência emocional. O feedback, ele é uma ferramenta, ele é uma forma de você valorizar o seu relacionamento, né? Eu gosto muito de trabalhar a tríade do feedback, né? O que é a tríade do feedback? É o feedback de desenvolvimento, feedback de correção e o feedback de reconhecimento. Então você falou, ó, como que a gente pode, então, no dia a dia, trabalhar essa jornada? Na metodologia da liderança positiva, que é o meu segundo livro, né, que eu falo que a metodologia da liderança positiva é baseado nos conceitos da psicologia positiva. Então, se é baseado nos conceitos da psicologia positiva, você valoriza o que funciona, né? Então, vamos lá. Vamos só trazer um pouquinho da origem da liderança positiva. Ela é baseado nos estudos de um psicólogo, também psiquiatra, que foi presidente da Associação Americana de Psicologia na virada do século. Ele trouxe essa reflexão da psicologia positiva para falar assim, aquilo que funciona para consertar o que está errado, não funciona para valorizar o que está certo. Entendeu? Então, se a gente traz o feedback é para você valorizar o que está dando certo. Aí você fala, mas o que está dando errado a gente não vai valorizar? É o que você falou, o feedback para ser firme. Então, vamos trabalhar o seguinte. Primeiro, a gente tem que valorizar o que está funcionando. Vamos imaginar uma criança. A criança chega em casa com... Hoje não, né? Hoje não tem boletim, mas na nossa época, tá dizendo. Quem tem Inter vai entender, né? O Victor não, porque ele é novinho, então não teve boletim escolar. Né? O Victor é o nosso anjo da guarda aqui da área tá na produção, tá na produção aqui, da equipe de produção, né? Eu não sei se o irmão mais velho dele, Felipe, teve boletim escolar. Você teve boletim? Então a criança chega no boletim escolar, lá tá lá, 10 em história, 10 em geografia, 3 em matemática. Era o meu caso, né? Aquela coisa que japonês é bom de matemática é propaganda enganosa. Ou eu sou do Paraguai. E sou mesmo aqui do Brasil. Bom, enfim. O pai, ou educador, tem que trabalhar o feedback, né, o corretivo, no 3 de matemática. Mas tem que reconhecer o 10 de história e o 10 de geografia. Então, como que a gente trabalha no processo da liderança? Vamos lá valorizar os pontos fortes para que a pessoa abra a percepção para receber um feedback de correção daquilo que tem que melhorar. Certo. Mas, olha, o ser humano gosta de ser valorizado no que ele é bom. Porque a partir do momento, vou dar um exemplo, de repente a pessoa escreve muito bem, só que de repente ela precisa desenvolver uma outra, sei lá, organização. Então valoriza o que ela escreve, para que quando você trabalhar um feedback para melhorar aquilo que de repente é a organização, ela esteja aberta. Então vamos lá, feedback de desenvolvimento, feedback de correção e feedback de reconhecimento.
no mundo organizacional ou no centro espírita, tá? Ou em qualquer relacionamento humano, não é possível você trabalhar um feedback de correção sem ter tido a oportunidade de ter um feedback de desenvolvimento. Concorda? Por exemplo, a pessoa vai trocar pneu. Só que você não trabalhou feedback de desenvolvimento de como que troca o pneu. Olha, você tem que fazer assim, tem que fazer assim e tal. Direto você já vai para um feedback de correção. A pessoa fala, peraí, o Eda nem me falou como que é para fazer. Então, sempre tenha em mente o seguinte, eu dei todos os feedbacks de desenvolvimento, eu expliquei tudo, aí eu posso trabalhar feedback de correção. Ok, a pessoa acertou, feedback de reconhecimento. E olha como é bonito essa sua pergunta, Edson. Quando você deixa as regras muito claras, tanto a pessoa que está feedbackando, né, esse termo eu aprendi no Magazine Luiza quando a gente foi fazer um trabalho com o Magazine Luiza. Eles usam esse termo, feedbackar. Né? Então, quando você feedbacka uma outra pessoa, a outra pessoa sabe as regras. Opa, o Edu está falando para mim que é um feedback de desenvolvimento. Então, ok. Ah, agora é correção. Puxa vida, é sinal que eu tenho que aplicar aquilo. Alguma coisa. Opa, feedback de reconhecimento. Esse feedback de reconhecimento muitas vezes a gente esquece de dar. Sabe por quê? É bom senso. Não está fazendo mais que a obrigação. É o padrão, é o mínimo, né? Tá fazendo o que tem que fazer. É isso. E olha só, já que a gente está falando também de voluntariado, o grande perigo é esse. Às vezes as pessoas são frustradas no seu dia a dia profissional ou na sua vida pessoal e querem ter poder dentro de um trabalho voluntariado, ou no centro espírita, ou qualquer trabalho voluntariado. Então, é muito perigoso isso, né? Tentar se realizar-se como indivíduo dentro do voluntariado e querendo obrigar as pessoas a ser. Não, lá também é um ambiente onde tem que ter esse processo empático, respeito. Então, o feedback também é uma ferramenta da inteligência emocional, do processo empático também, de você reconhecer. Jesus fazia isso, né? Ele trabalhava muito, ele conhecia o perfil do João, conhecia o perfil de Pedro, então ele foi encaixando. Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase muito bonita. Ele fala assim, Jesus não escolheu 12 anjos para trabalhar com ele. 12 pessoas perfeitas. Ele trouxe pessoas imperfeitas. E a gente estava falando disso, né? Não dá para chegar à perfeição. Aqui é uma escola. Então, esse é um processo. Então, feedback de desenvolvimento, feedback de correção e feedback de reconhecimento. Acompanhado com uma escuta atenta, né? E entendendo os dois grandes pontos cegos que nós temos. Tom de voz e o meu rosto, o meu não verbal. Não adianta eu também trabalhar um feedback de reconhecimento e com uma cara enfesada. Sim. Ou com um tom de voz de incriminar outra pessoa. Cumprindo tabela, né? Aí não funciona. Por isso que o autoconhecimento é importante. Como é que eu fico quando eu tô meio assim, que eu não tô concordando? Como é o meu não verbal? Perfeito, como que é meu tom de voz? Perfeito, maravilhoso. Eu não conhecia as três, eu acho talvez eu conheço, mas com outro nome, Minoro. Não sei se você já ouviu, você, Edson. Eu vou aplicar os 3 agora. Essa semana aí, ó, pessoal, vou marcar esses 3 aí, um em cada dia. Boa, a equipe aqui, boa. Mas o nome que eu conheço é o feedback sanduíche. Boa, fala um pouquinho. Porque é isso, é o pão, aí você faz o reconhecimento ali, né? Aí você traz o ponto de melhoria que precisa e depois o reconhecimento no final, né? Uma hora dessa eu vi com o negócio de sanduíche. Não vai, tá com fome? Tô ficando já, tô ficando. Isso é sutil, viu? É linguagem de sublimidade. Exatamente. Feedback de sanduíche, a hora que a gente vai comer. Vai ser comendo um sanduíche. Gostei. Mas que legal, muito bom. Muito bom. E Minoro, quando a gente fala, dando sequência na inteligência emocional, em momentos difíceis, né? No luto, quando a pessoa ela tá com uma extrema ansiedade, né? Qual que é a forma ali mais adequada nesses momentos? O que a pessoa ela precisa buscar quando ela tá com essas... Excelente pergunta. Tanto é que hoje, a gente no processo de comunicação, olha como que é bom, né? A gente estava falando de redes sociais, tudo isso. Hoje, a internet possibilita você ter acesso a essas informações. Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar,
e lá no século passado, né, feedback não tinha, né? Porque a pessoa fala, para que feedback de reconhecimento? A pessoa está fazendo isso é a obrigação dela fazer isso. Sim. E as conversas difíceis muitas vezes era empurrado por embaixo do tapete, ou tinha conversas difíceis que você já gerava um conflito dentro desse processo de conversas difíceis. Então hoje eu gosto muito de trabalhar, e um dos trabalhos que a gente faz também, e algo também que eu tenho compartilhado muito também no mundo do voluntariado, que é a comunicação não violenta. Uhum. Comunicação não violenta é uma ciência de Marshall Rosenberg, que é um psicólogo social, até a gente estava conversando, né, com a Jéssica sobre psicologia social. Ele é um psicólogo social que ele trabalhou muito, ele é um descendente de judeu, ele já desencarnou, no meio de uma coletividade afrodescendente dos Estados Unidos. Então ele sofreu muita violência lá. Então, você falou sobre conversas difíceis, vamos trazer então a comunicação não violenta. Elas são 4 passos, muito legais. Lembra que a gente falou da empatia, do processo de você perceber o que você está vendo? O primeiro passo para uma conversa difícil é separar o que realmente está acontecendo com o que é o seu julgamento, ou a sua avaliação. Vou dar um exemplo. Você percebe que uma pessoa está roendo a unha, vendo filmes de televisão, certo? Um filme. Aí é um filme de terror, né? Nossa, a pessoa está roendo a unha porque está com medo. Às vezes não, às vezes está roendo a unha porque é um hábito, sei lá, né? Ou porque está tirando a cutícula, não sei. Então, nesse momento de uma conversa difícil, é separar o que você está realmente vendo e o que você acha que é aquilo. Concorda comigo que qualquer conversa difícil, se você errar na sua interpretação, a pessoa fala, não, eu não estou roendo porque eu estou com medo, não estou roendo porque eu estou com raiva. Não, então, acabou a conversa. Então você tem que, primeiro, na conversa difícil, falar o que você está vendo. Olha, você está roendo a unha. Vou dar um exemplo de chegar atrasado. A pessoa chegou atrasada, é uma conversa difícil, né? Pô, chegou atrasado. Se você fala assim, você chegou atrasado porque você é preguiçoso ou porque você não sabe se organizar, já complicou a conversa, já gerou mais um conflito. Opa, peraí, você chegou 10 minutos depois do horário. Ponto. Então, primeiro é o que você está percebendo. Certo. Esse é o primeiro. Depois, o segundo é separar o que é sentimento e o que é necessidade. A pessoa chegou atrasado e meu sentimento é falar assim, cara, eu tô com sentimento de injustiça. Então, peraí, e qual a necessidade sua? Minha necessidade é que a pessoa cumprisse o horário. Então eu tenho que falar da minha necessidade e não do meu sentimento. Eu chego e falo assim, nossa, você não tá me respeitando, né, William? Você não, peraí. Ó, você chegou atrasado 10 minutos, né? E eu tava aguardando você. Olha, o pessoal aqui da equipe já tava aqui pronto. Eu não posso falar assim, a equipe tá pé da vida, não. Só paro lá, a equipe estava pronta. Boa. Então você já tem essa etapa aí. A terceira e a quarta etapa é o seu pedido. O que você quer que a pessoa faça. E não julgar, colocar a pessoa como, você é pior. Não. Eu quero que amanhã você chegue pontual às 8 horas. É o seu pedido. Agora, se ele ou ela vai cumprir ou não, é interessante. Mas você percebeu o que ela estava fazendo, separou o que é necessidade e o que é sentimento. Lembra? Lá no início que a gente falou que você fez a pergunta, é difícil eu nomear o que eu estou sentindo, o que eu estou tendo emoção. Então o que eu estou sentindo é meu. A outra pessoa não tem obrigação. Agora, a outra pessoa, não sei se tem obrigação, mas ela é mais fácil ela entender qual é a minha necessidade da pontualidade, né? E aí eu faço o pedido. Então, quando eu tenho uma conversa difícil, então vamos lá. Eu tenho que realmente observar realmente o que está acontecendo. Qual é o indicador lá? Depois, separar o que é necessidade e o que é sentimento. O que é sentimento é meu. O que é necessidade é uma necessidade universal. Pontualidade é quando chegar lá, é uma necessidade. E depois o quarto é fazer o pedido. Olha, agora, eu faço o pedido. Se ela ou ele vai cumprir ou vai querer, mas eu fiz o meu pedido. Eu não fico aqui lá, fico aqui, ó. Eu tinha que falar aqui. Não, você faz.
E sempre observando seus 2 pontos cegos. Seu rosto, seu tom de voz, seus movimentos. A linguagem corporal. A linguagem corporal. Isso é muito importante. Em qualquer aspecto, né? E fazer muita oração e vibração positiva para a pessoa. Né? É verdade. Maravilhoso, É verdade. maravilhoso. Isso é interessante, eu não tinha parado para analisar de uma forma tão, vamos colocar assim, lógica, né? Uma execução lógica disso, né? Então, bom, momentos É um difíceis passo a não passo. precisa ser tão difícil, assim, a gente não precisa pôr emoção naquilo, né? Pode ser uma coisa mais prática de se executar. Sabe aquele sangue, aqui a gente fica no sangue, e às vezes eu tendo a concluir a intenção que a pessoa fez. Aí- Não. A intenção É um você não julgamento, já sabe. prejulgou, você não sabe o que aconteceu, mas você tá prejulgando Isso. com base no que você acha. Isso. E Eu aí, posso aproveitar aquele exemplo que você deu do trânsito? Claro. Você está lá no trânsito e a pessoa tem uma pessoa que vai cortando para lá e para cá. Aí você fala, nossa, a pessoa é folgada, né? Aí você já tá, a gente, né? Eu faço isso também. O que a pessoa tá fazendo é ficar cortando sem avisar ela. Se ela é folgada ou não, eu não sei. Não sei. Eu já tô jogando. Só que só o fato de eu falar ela é folgada, eu já começa a ficar com raiva. Sim. Olha o sentimento. Mas qual é a minha necessidade? Que as pessoas sejam honestas, que as pessoas cumprem, né? Tal. Então, se eu parar aí com essa pessoa e pedir, se eu falar, você é uma folgada, não sei o que, aí a pessoa também vai ficar, não, olha, você tem que respeitar, você coloca a seta para entrar, tudo isso. Então, aí você vem, é difícil, muito difícil. Para você ter uma ideia, a comunicação não violenta é muito utilizada em negociações. O Martin Rosenberg começou a ser consultor de conflitos na África do Sul, conflitos na Irlanda, conflitos no Oriente Médio, para trabalhar esse processo. Fazer É mediação muito mesmo. difícil. A gente está tendo conflito até hoje, porque as necessidades, né, não são colocadas. A gente vê recentemente na faixa de Gaza, cada um tinha o seu sentimento. Mas qual que era a necessidade lá? Necessidade da população, a gente esquece. Perfeito. Então a comunicação não violenta ela é muito importante no nosso dia a dia. Perfeito. Várias situações. Maravilhoso. O que mais, William? Vamos lá, cara. Pô, vamos aproveitar, o Bruno tá aqui. A gente trocando um pouco o papel, Bruno, você comentou a gente falou aplicar o feedback, né? O horário, questão, a pessoa chegou, ao invés de falar, chegou 10 minutos atrasado, tal, discutir um pouco mais, né? Como que a gente transforma a culpa em responsabilidade e possivelmente num reparo depois? Olha que legal, né? Essa coisa que você falou, né? Da culpa para a responsabilidade. Lembra que a gente estava falando da autoempatia, de você se validar? A autovalidação também tem esse processo. A gente sempre fala, né? Em qualquer assistência espiritual, em qualquer momento de vida, e você acho que falou, né? Você primeiro tem que se autovalidar, se auto-perdoar para você poder abrir a percepção. Por que o auto-julgamento ou a autoavaliação é perigosa? Porque não dá espaço para você se validar. Então, se você fica se autoculpando, se auto-julgando, não dá espaço para você aprender com aquilo que aconteceu com você. Uma das perguntas mais bacanas que a gente fala, principalmente no processo de liderança ou qualquer momento de mudança, é o que eu posso aprender com isso, né? É difícil, né? Porque às vezes as portas se fecham, um negócio você não consegue, ou um relacionamento não deu certo, e a gente tende ou se autoculpar ou culpar o outro, né? Se a gente observar que a nossa vida é uma vida contínua, então é trazer aprendizagem para o processo, né? A compaixão nesse momento é bom, importante, porque a compaixão traz o amor para dentro de você, para você falar, peraí, o que eu posso aprender? O que falta eu aprender, né? O desafio é quando você acha que você tem todas as respostas. O Luiz Fernando Veríssimo tem essa frase magnífica, né? A vida é um grande desafio. Quando você acha que tem todas as respostas, vem novas perguntas, né? E hoje a tecnologia te traz isso, novas perguntas, cara. Sim. Você fala, eu acho, a gente com esse objeto aqui, né? Quando você fala, tô dominando tudo, cara, vem um software, você fala, cara, o que tem para fazer aqui, Muda né? tudo. Sabe esse processo, assim, de gravar vídeo dentro de um cenário aqui, né? Tem várias plataformas. Fala, não, o cara gravou vídeo, consegue ler o texto. Cara, você estava aprendendo a desenvolver aqui, né? Aquele botãozinho, agora surge outro, né? A minha filha faz engenharia, né? E aí eu falei assim, não, eu quero desenvolver framework. Eu gostei desse nome, né? É tudo assim, visual e tal. E aí eu desenvolvi um mini framework. Ela olhou para mim e falou, pai,
Isso aqui na engenharia a gente faz essas caixinhas que vem para cá, vem para. Só que o cérebro dela funciona de forma diferente do meu, né? Então, é difícil, cara. E tem novas perguntas. Então, eu acho que essa coisa da aprendizagem, acho que a gente tem que colocar dentro do processo, né? Não tem aquele. A aprendizagem nunca acaba, né? Sim. Tem alguns estudos muito legais, né? Que são profilaxias para o nosso cérebro. Aprender sempre coisas novas. Coisas novas. Coisas Perfeito, novas. cara. Não tem por onde fugir, né, o Minoru e Edson. Autoconhecimento é importante, né? Até nesse momento de culpa, se transformar numa responsabilidade, né? Eu queria pedir agora eu vou pedir um favor aqui pro Minoru aqui, porque eu acho que tem muita gente que tá assistindo, acredito que muita gente vai ver esse vídeo e nunca parou para pensar no que é inteligência emocional. Nunca tentaram aplicar, já ouviram falar, mas não tentaram aplicar. Tô falando por mim também, né? Então, a gente ouve muito esse assunto, Minoru, o pessoal fala muito isso, falamos bastante aqui. Eu queria te pedir para passar não sei, alguma espécie de um exercício prático, alguma coisa que as pessoas possam fazer em casa para treinar e desenvolver essa questão assim, cada um por si. Mas o que você pode recomendar, Minoru, para a gente exercitar a inteligência emocional no dia a dia? Eu acho muito legal essas perguntas, né? Para a gente praticar de forma. E eu gosto muito da ciência das perguntas, né? As perguntas abrem a nossa percepção. Então, quando você traz o processo da inteligência emocional na jornada, né, que vai do autoconhecimento para o autocontrole, para a automotivação, para a empatia, para as habilidades sociais, algumas perguntas assim: o que eu faria se eu tivesse a certeza que desse tudo certo? Se eu pudesse, de repente, estar andando e na minha frente, né, tem a lâmpada de Aladim, né? Então você tem 3 desejos. Quais desejos você teria hoje? Lá, você tem a lâmpada lá e você consegue. Você sabe que essas perguntas são as perguntas mais difíceis, porque a gente tem um foco para falar o que não está funcionando. Mas isso é por conta daquela cultura do que a gente não tem. Lembra da criança que chega com o boletim escolar? A gente fica mais no foco no 3 de matemática do que dos 10. Sim. E não está errado. Só que ficar a encarnação inteira olhando só para o 3 de matemática e não olhando a encarnação, a nossa vida, né? Que tem gente que vai ficar olhando o 3 de matemática, encarnações, por isso que tem o trabalho de você fazer assistência espiritual. Então vamos resolver esse trem, né, esse desafio para agora, e as perguntas, elas nos dão liberdade. Então, às vezes, eu gosto de fazer essas perguntas para falar, porque esse é um processo da automotivação, né? O que, de repente, eu faria se eu tivesse a certeza que tudo desse certo, sabe? O que eu conquistaria? Quem eu poderia ajudar mais, sabe? O papel, hoje, descendo do elevador na Seara Bendita, eu encontrei um amigo, que é o Paulo, que inclusive eu acho que é uma pessoa muito legal para vocês conhecerem. Ele tem autor de 10 livros. Olha que legal. 10 livros. E é faça essa conexão, Minoru, pra gente. E aí um dia eu perguntei para ele: Paulo, como nasceu isso? Ele falou: olha, eu precisava escrever, estava passando por um desafio de vida. Eu não vou praticar spoiler aqui, ele vai vir aqui. Mas ele fazia, a terapeuta falou: escreve, mas escreve. E o papel aceita tudo, né? Aceita tudo. Uma outra técnica que a gente fala é o descarrego mental. O que é o descarrego mental? Você pega um papel e descarrega tudo aquilo que de repente está te, impedindo de você respirar melhor. Sim. Aí escrever, não digitar. Porque digitar você tem o corretor e não utiliza o racional. Quando você escreve, você fala, é com S ou com C cedilha? Só o fato de você pensar é com S ou com C cedilha, vem o racional. E quando vem o racional, fala assim, cara, eu estou escrevendo uma coisa absurda. Não depende de mim, depende do tempo, depende da economia, depende da torcida do Corinthians, depende de tanta gente que não dá para mudar. Então eu trago para o racional. Minoru, deixa eu fazer vou tomar a liberdade de tentar fazer um complemento, tá? Se vocês me permitem. Me corrija se estiver errado, por favor, tá? Eu acho que o fato de nós termos, acho que já é um pequeno exercício. O fato de eu aceitar que isso vem de novo, a doutrina espírita me ajudou muito nesse ponto. Sim. O fato de eu aceitar
que eu tenho que buscar o 10 em matemática, mas eu sabendo que provavelmente eu vou chegar no 4 durante essa existência, me dá uma tranquilidade, que é uma coisa que eu não tinha. Na minha concepção, pouco tempo eu tenho que chegar no 10. Se eu não chegar no 10, não foi produtivo. Não, você é 10 em algumas coisas, mas em matemática você é 3. Muito bom. Que tal tentar chegar no 4? Ou melhor, tenta chegar no 10, mas aceita que o 4 já é o que dá para essa existência aqui. Já melhorou, né? Já melhorou. Eu acho que essa compaixão, esse consolo, vamos falar assim, né? Esse consolo de poxa, não se cobre tanto, né? Então isso eu já vejo isso como exercício. Porque no meu dia a dia eu era assim, estou trabalhando nisso, né? Não tô falando que eu já mudei da água pro vinho, mas poxa, eu tenho que ser perfeito nisso, eu tenho que controlar isso. Pô, o cara chegou atrasado aqui, eu tenho que chegar aqui e já resolver isso, porque amanhã ele não pode chegar atrasado. Não, calma, cara, calma aí. Vai devagar. O que você consegue fazer? O que tá no seu alcance, o que tá no seu controle, o que não tá. E normalmente não tá muita coisa no nosso controle, não. A gente pensa que tá, mas na verdade não tá. A gente quer quer ter o controle, mas a gente não. Mal e mal a gente controla e olha lá o que a gente fala, e olha lá ainda, né? Então, isso eu acho que esse é o exercício que eu faço. Né? Então fica uma sugestão também complementar, né, Minora? As sugestões das perguntas que você deu foram maravilhosas, né? Mas eu queria compartilhar essa sugestão pessoal também e enfim, fique à vontade para comentar. Fique à vontade para comentar. Mas é isso, Minor. Eu acho que essa questão que você falou de valorizar as suas pequenas vitórias. Sim. O Ikigai é um princípio japonês que é sentido da vida, né? O Kenmoji, que é um neurocientista que estuda o Ikigai, Ikigai é um estudo de pessoas centenárias da ilha de Okinawa, que fala qualidade de vida, pessoas centenárias com qualidade de vida. E o grande princípio é o que faz eu acordar todas as manhãs. Perfeito. E um dos passos, um dos pilares do Ikigai é festejar as pequenas vitórias. Então as pessoas felizes festejam as pequenas vitórias. Para dar sentido à sua vida, para ter inteligência emocional, você foi certeiro, Edson, festejar do 3 para o 4. Porque como que a gente vai chegar e dar saltos por 10? Não, do 3 para o 4. E olha como é bonita a sua percepção. Quando o Ikigai, que é o sentido da vida, que é Ikigai, é sentido da vida, razão de viver, quando você vê os seus pequenos passos, vamos trabalhar na questão de nessa encarnação, você melhorou aquilo que de repente, olha, nas outras encarnações você já pisava na bola, então você percebe que isso também pode ser um potencial para você melhorar as outras coisas. Exatamente. Né? E valorizar o 10 de história, 10 de geografia, exato, que você já é bom. Por quê? As suas entregas, elas só serão reconhecidas por você quando você utilizar os seus talentos. Porque se você não utilizar os seus talentos e não olhar que é progressivo, né, você não vai conseguir tampouco somar os talentos. Imagine multiplicar. Então tem que valorizar esses pequenos talentos. Então tá fantástico na metodologia cristã de Jesus. Maravilhoso. E você fazer isso. Que isso, e muito bom. E só para fazer mais um complemento que me veio agora aqui, temos um amigo em comum, Walter. Né? O Walter esteve no nosso último episódio, né? Sim. E uma vez falei pro Walter, eu quero fazer uma palestra. Você me ajuda? Me indica algum lugar? E não sei o que. Qual é o tema? Eu falei, eu queria fazer uma palestra sobre tal tema. Queria ir numa área mais motivacional, mas eu nunca tinha palestrado. Aí ele virou para mim e falou, Edson, tem uma situação, estamos precisando lá tal, mas você já contou que conhece alguns palestrantes. Você não quer indicar algum palestrante? Eu, não, Walter, eu quero palestrar. Ele falou, então, mas é tão digno quanto você, né, você vai ser tão útil quanto se estivesse palestrando se você indicar alguém para fazer a palestra. O que ele quis dizer de uma forma muito sutil? É meu entendimento. Olha, talvez não é o momento ainda, você ainda é muito jovem, isso faz muito tempo. Você é muito jovem e tal, e você vai ter a participação tão grandiosa quanto se é isso que você está buscando, indicar alguém, né? Porque você talvez não tenha ainda todas essas habilidades desenvolvidas para fazer isso. Então, é aquilo, eu não tô no 10 ainda, mas se eu indicar, eu não vou pro 10, mas eu vou pro 4, pulei do 3 pro 4, já tô ajudando, legal, comemore esse pequeno avanço,
que são os pequenos avanços que eu tô vendo no dia a dia, nós estamos sentindo no dia a dia, né? Por exemplo, eu não poderia falar dos temas que nós conversamos hoje da forma que você apresentou, não tem como. Mas eu fico muito feliz, né? Eu acho que ficamos, né, felizes em convidá-lo. Peraí, já que a gente não sabe falar, pessoal, peraí que tem um cara aqui que fala muito bem sobre esses temas. E é o que a gente tá fazendo, convidando pessoas exemplares, assim, para compartilhar diversos temas com quem tá assistindo a gente. Tem uma conversa elevada. Tem uma conversa elevada. E você comentou, para finalizar mesmo agora, você comentou qual que era o significado do EDA, Minoru? Minoru Ueda. Minoru Ueda. Ueda é plantação na parte superior. Minoru é essência do fruto. Esse superior... essência do fruto plantado na parte superior. Esse superior pode ser elevado ou não? A parte elevada, né? Sim. A parte boa metáfora. Maravilha. Parte elevada. Eu acho que é isso. Na verdade, Minoru, eu gostaria, assim, pra gente finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse uma pergunta para o ouvinte, para quem está acompanhando a gente, para pensar nessa semana. Uma pergunta reflexiva sobre inteligência emocional, o sentido da vida. Boa. Eu vou fazer, então, um processo de participação do pessoal. Pode ser? E aí eu faço também para vocês. Ótimo. Se de repente vier... Legal. Qual pergunta que, de repente, eles não fizeram que faria diferença para você? E aí eu faço a mesma coisa para eles aqui. Qual pergunta que, de repente, vocês não fizeram que faria diferença para vocês? Agora. Olha, não é fácil, hein? Que pergunta. Talvez alguma do da pré-entrevista, né? Porque antes a gente falou bastante coisa também. Mas é um exercício gostoso, é um exercício que vai ficar aí, vai ficar o corte aí, pessoal. Vai ficar o corte aí. Acho que é isso. Noro mandou bem. Não adianta, não. Ele tá pensando. Não sei se vai sair agora, não, William. Vai sair? Porque às vezes pode. Porque aí o processo também pode ser algo pessoal também. Sim. Qual a pergunta que de repente não foi feita aqui que faria uma grande diferença para a sua vida pessoal ou para a sua vida profissional? Tem alguma aí, Felipe? E aí, Felipe? Tem alguma aí, Vitor? Jéssica? Qual pergunta? A Jéssica olhando com medo ali. Minoru mandou bem na pergunta. Eu vou fazer para vocês. Mas então tá bom. Ajuda a gente aqui. O que te dá sentido na vida? Para mim, o que dá sentido na vida é compartilhar. Como eu estou compartilhando aqui, essa oportunidade. Para mim, o que dá sentido na vida é saber que não acaba aqui. Opa! Isso me dá uma tranquilidade absurda que eu não tinha. Então... Dá uma tranquilidade absurda. Boa, gostei. Não sei se tranquilidade e absurdo combina, né, na mesma frase, mas... Mas que dá tranquilidade para aprender mais, para fazer mais. Saber que não tem correria, não precisa correr. É uma caminhada. É uma maratona. Eu confesso que fiquei reflexivo. Talvez você está construindo essa... provavelmente não é uma pergunta fácil de responder. Se o Minoru me perguntasse isso há 2 anos atrás ou 3, eu não saberia responder. É uma pergunta que merece uma construção, não é uma pergunta simples, não. Não é simples. Eu acho que ela é muito profunda, essa pergunta. Porque ela pode te dar sentido, mesmo conversando com uma pessoa, no meu caso, uma pessoa, ou não conversando com ninguém, ou gravando um vídeo aqui, Sim. E você poder compartilhar, né? Ontem eu vi uma imagem, inclusive até vou escrever um artigo, gravar um vídeo, escrever um artigo, né? São 2 velas, né? Que fala que quando você tem uma pessoa que tem a luz e é uma vela apagada, ou as 2 apagadas, ou quando você compartilha conhecimento, as 2 velas estão iluminando, sabe? Perfeito. E o compartilhar é isso. Perfeito. Tem uma metáfora muito bonita, acho que eu já contei, acho que vocês já ouviram essa história. 2 viajantes decidiram viajar pelo país, do norte para o sul e do sul para o norte, cada um com um pão da sua região. Quando chegaram no meio do país, trocaram os pães. Com quantos pães cada um ficou? Cada um tinha um pão. Ficou trocaram com um. Perfeito? Ficou com um? Diferente, Ok. mais um.
Os mesmos viajantes, ao invés de um pão, saíram com um conhecimento da sua região. Chegaram no meio do caminho, trocaram esse conhecimento. Com quantos conhecimentos cada um ficou? 2. 2. Multiplicaram. Multiplicado. Essa é a grande diferença quando você compartilha conhecimento. Você não perde conhecimento. Perfeito. Você compartilha e ainda ganha. Aqui eu ganhei, o pessoal está ganhando, Sim. eu estou ganhando e tudo isso. E o conhecimento ele só é válido no compartilhamento, né? Porque se você deter o conhecimento para si só, a gente percebe, a gente sabe que essa vida, a vida ela é contínua. A gente tem outras reencarnações, mas essa vida é uma só. É exato. Então o conhecimento que você adquiriu nesta vida, se você não compartilha, E eu vou ficar com uma coisa que vocês falaram no começo da questão da conexão, porque a resposta da sua pergunta, a minha resposta foi saber que tem algo além, algo depois. Mas talvez, trazendo para alguma coisa mais prática, seja a questão da conexão. Eu sempre senti essa vontade de conectar pessoas, empresas, sabe, situações, propósitos. É uma coisa que é muito nítida em mim, né? Talvez minha área profissional ajude e contribua nisso também. Então, vai ficar o estudo. ao quebrar gelo, um comercial da Manco fica muito bom isso aí, hein, cara? O comercial da Manco Tá aí. querendo patrocínio pro podcast? Minoro, agora vai vir um quadro. Tem um quadro no final do podcast aqui que a gente faz uma leitura. Você quer fazer? É a sua vez, mas você quer que eu faça? Tá bem pra fazer? É a sua. É a minha É a vez? sua, meu amigo. Assim, tudo bem, a gente sabe que a sua primeira memória foi não é ele? melhor. Com certeza. Tudo Ó, bem. O diretor tá falando que é você. Mas Não, se quiser que eu vou leia... quebrar seu galho, vou fazer. então Vou fazer beleza. hoje. Então, Vou você é um fazer. cara incrível, né? A gente Não, sempre lê, Minoro. Perfeito. Explica Não, aí. explica aí. Eu vou procurar na pergunta aqui. Explica Na aí. verdade, a ideia é sempre ler uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? No final de cada episódio. Então, pelo menos mais de 1000 episódios aí a gente com certeza vai ter. Legal, se Deus quiser, legal. né? Legal. Estamos na quarta, né? Como é o quarto E a pergunta episódio. tem A e tem B. Então vai ter A e depois tem B. Entendi. Exato. É Exatamente. porque, na verdade, o que nós vamos fazer? No Instagram, eu não sei se já fizeram produção ainda não. Não? Daqui a pouquinho nós vamos fazer. Vai ter um destaquezinho no Instagram, no Espírito Responde, que vai ser essa leitura. Então, quem for igual o Edson, não gosta muito de ler, vai clicar lá e vai poder ouvir pergunta e resposta Muito do Livro dos bom. Espíritos bem na sequência. É isso aí. Né? Com as nossas vozes aveludadas. Vamos lá, quarta pergunta do Livro dos Espíritos, Provas da Existência de Deus, né? Quarta pergunta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta. Meu Deus, eu não sei falar essa palavra agora. Agora eu fiquei, peraí, vou fazer de novo. Como que fala essa palavra? Axioma? Axioma. Axioma, é isso? Então vou fazer de novo a pergunta para não estragar o corte. De novo. Onde se... Nossa. Quer que eu leia? Não, vamos lá. Sou eu. Podcast é assim, a gente erra mesmo, vai ser tudo assim. Vamos lá, quarta pergunta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Aí vem uma observação. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Muito bom, acho que é uma das melhores perguntas, viu? Para quem está começando a se questionar sobre isso. Para resumir isso, na consciência. Eu acho que todos nós temos na consciência a prova da existência de Deus, ou não, enfim, de um ser superior, de um ser maior ali que... E não acreditar nisso, pelo que está escrito aqui, faz muito sentido. É como se fosse crer que o nada pode fazer algo. Sim. Finalzinho. É isso mesmo. Mais ou menos isso. Muito bom. Maravilha. Minoro, só temos que agradecer. Acho que o pessoal deve ter Gratidão. adorado. Vão adorar quem for assistir esse vídeo, porque nós aqui nos divertimos muito conhecimento. Olha, pessoal, vocês não têm noção do que a gente conversou antes aqui. Já foram uns 4 episódios e só gravamos um, mas foram uns 4 episódios. Mas, Minoro, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar e reserva a agenda aí.
Você vai ter que voltar, mas será muito bom. Muito obrigado por compartilhar e poder compartilhar. Não, eu que agradeço muito. E só para finalizar, claro, vou agradecer a produção, agradecer o William aqui, né, meu grande parceiro aqui. A Jéssica também está acompanhando. Minha esposa não veio hoje, mas de vez em quando ela vem também. E para finalizar, pessoal, se inscreva no canal, ajuda a gente, porque um dos objetivos... tá na central? Tô olhando para cá, me avisaram que tá na central. Um dos objetivos do canal, pessoal, é fazer caridade. E para fazer caridade, a gente precisa de recursos. E para ter recursos, nós temos que ter inscritos no canal. Então, a gente precisa que você se inscreva no canal. Precisamos ter pelo menos 500 inscritos. E precisamos ter 3.000 horas de exibição. Então, preciso que você assista o vídeo, compartilhe os cortes, os vídeos, manda para todo mundo para ajudar. Porque aí vai entrar monetização. A monetização a gente não vai ficar para a gente nem pode ficar. Então nós vamos pegar esses recursos e direcionar para a caridade, tá bom? Então precisamos da ajuda de vocês. Então se inscreve aqui, aciona as notificações. Quer estudar? Pode usar também o nosso blog, o espiritoresponde.com.br, e segue o Instagram lá para ficar atento também às novidades, dicas, frases legais. Então é o Espírito Responde no Instagram. E as redes do Minoro vão aparecer aqui embaixo. E é isso, Minoro. Muito obrigado, viu? Obrigado, Minoro. Obrigado, Edson. Prazer recebê-lo. Muito obrigado. William, valeu mais uma. Edson, obrigado. Produção, obrigado, gente. Valeu, senhores.